Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje eu tô aqui com o Renan e com a Fê. Eles já vão se apresentar mais uma vez, porque quem é fã do Love the Problem já conhece essas duas vozes. E a gente tá aqui para falar de um assunto que tá bem em alta agora, que é gestão da mudança organizacional, ou GMO. Mas eu já vou começar perguntando, né, assim que eles se apresentarem, que diacho de GMO é esse, né? Do que a gente tá falando quando a gente tá falando de gestão da mudança. Para começar, vou pedir, Fê, se apresenta aí, por favor. Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí acompanhando a gente em mais essa conversa. Sempre falo que é um prazer estar aqui, adoro conversar, né? Eu sou uma pessoa pouco extrovertida, então eu gosto muito de ter essas trocas aqui. E dessa vez com o Renan, que já é uma pessoa, né, que a gente vem trocando aí algumas figurinhas sobre gestão da mudança há algum tempo. Sei que o Renan, a gente vai ter muitos causos pra contar aí pra gente das aventuras dele. Enfim, tava ansiosa pra esse episódio aqui, que a gente já tava pensando aí há algum tempo. Vamos falar desse assunto. E, bom, a Rafinha pediu pra gente comentar aí, né, um pouquinho do que é essa tal dessa gestão da mudança afinal pra gente. Mas, pessoal, acho que ganha esse nome meio marqueteiro, assim, né, talvez. Pô, agora é GMO, gestão da mudança, mais uma sigla, né, talvez pra gente ficar tendo que pensar. Mas vamos se desapegar da sigla, né? É menos sobre isso e mais sobre lidar com uma coisa que acontece necessariamente na vida de todo mundo, que são mudanças constantes. Só que, ao longo do tempo, né, a gente foi estudando e aprendendo, e nosso trabalho muito assim de consultoria também traz isso muito pra gente, de identificar muitos padrões, né, de como que as mudanças acontecem dentro das organizações. Claro que mudança é uma coisa comum, né, que se impõe na vida de todo mundo, mas a gente foi identificando ali, justamente por identificar esses padrões em todo o processo de mudança, acho que a gente tá aqui hoje também para desmistificar um pouco isso e dividir com as pessoas um pouco de método, um pouco de como, né, que a gente pode lidar com processos de mudança para que ela seja mais suave, né? Para que esse processo aconteça de uma maneira um pouco mais natural, mais orgânica dentro das organizações. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É só o que acontece na nossa vida praticamente todo dia, né? Não tá tudo mudando o tempo todo. Boa, Fê. Prazer, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Meu nome é Renan. Sou consultor aqui na Nauer e tem alguns anos aí que eu venho fazendo esse trabalho de gestão de mudança. A gente, na verdade, desde o início, né? Porque quando a gente fala de trabalho, de aceleração de resultado, de implementação de OKR, qualquer coisa do tipo, é uma mudança, né? Então a gente tem que fazer um trabalho controlado, gerido, envolvendo as pessoas. E falando de gestão de mudança, pensando na teoria, né? É uma disciplina ali que estrutura toda a parte de transição comportamental das pessoas diante de alguma transformação organizacional. Então, se a gente vai implementar um OKR, se a gente vai implementar uma nova forma de trabalho, se a gente vai fazer uma aceleração de resultado com algum tipo de foco que mexa nas pessoas, mexa nos comportamentos, mexa no dia a dia, tem algum tipo de impacto, é necessário fazer uma gestão dessa mudança para justamente garantir esses resultados que a gente almeja. Sem isso, o resultado vai ser bem mais complicado de se alcançar. Então, aproveitando já esse gancho, toda mudança precisa de gestão, na opinião de vocês? Toda mudança que acontece numa organização precisa ser gerida de uma forma estruturada, com um processo, com métricas? Ou tem algum critério para definir qual é o grau de uma mudança para que ela precise de uma gestão mais próxima, assim? Então, isso é uma coisa comum, né, que acontece muito quando a gente entra nas empresas para trabalhar com gestão de mudança. Qualquer coisa pode ser gestão de mudança, qualquer coisa acaba caindo no guarda-chuva de GMO, de gestão de mudança organizacional, se a pessoa que está atuando nessa cadeira não tem claro as diferenças. Então eu gosto de pensar em algumas perguntas. A primeira delas: essa mudança exige que as pessoas façam alguma coisa diferente? Aí eu já penso. Se sim, possivelmente envolve gestão de mudança.
Se não houver apoio, o risco de rejeição dessa mudança vai aumentar? Se sim, possivelmente é um trabalho de gestão de mudança. Vai haver convivência entre modelo antigo e modelo novo? Ou sistema antigo e sistema novo? Se sim, impacta a gestão de mudança. Faz sentido ter. E, para mim, o principal, inclusive deixei o melhor por último aqui, essa é a pergunta crucial, o sucesso dessa mudança depende de comportamento humano? Se sim, a gestão de mudança tem que ser trabalhada. Essas são as que eu gosto de ter na cabeça para saber se me envolve como gestão de mudança ou não. Eu queria aproveitar, em cima dessa sua pergunta, Rafinha, e também da fala do Renan, que também é pensar o contrário, né? Que vocês perguntaram se toda mudança precisa de gestão de mudança. Você fez essa pergunta. Aí vou trazer uma outra frase, né, que a gente gosta muito de mencionar, inclusive nos nossos treinamentos do Management 3.0, que é uma frase do Robert Schaffer, de 2017, num artigo que ele publicou na Harvard Business Review, que ele fala que toda gestão é gestão de mudança. Então, essa frase é um pouquinho diferente, né, da sua pergunta. Se toda mudança precisa de gestão? Talvez sim, talvez não, né? Como o Renan acabou de dizer. Tem alguns critérios ali que a gente pode considerar. Mas o contrário, necessariamente, é verdade, né? Toda gestão é gestão de mudança. Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar, né, que o seguinte, até o Renan mencionou isso também. Se você tá nessa cadeira de gestão de mudança, ou as empresas às vezes chamam até esse cargo de change management, né, e tal. Então, tem nomes bonitos aí para pessoas que estão liderando mudanças dentro da organização e tal. Se você tá nesse papel, beleza, você provavelmente tá tocando algum processo específico de gestão, de várias gestões, né, de mudanças dentro da sua organização. Mas, não necessariamente só faz gestão de mudança quem tá num papel de gestão de mudança, né, formal. Se você está num papel de gestão de um projeto, gestão de uma iniciativa, gestão de pessoas, gestão ali dentro da tua organização de uma maneira mais ampla, muito possivelmente você tem que lidar constantemente com mudanças. Então, acho isso um ponto importante da gente trazer aqui também, né? Porque, como eu falei, a mudança faz parte da vida de todo mundo. E se você está num lugar de gestão, certamente você tem que ter um pouquinho dessa habilidade aí, dessa musculatura da gestão de mudança para saber lidar e apoiar na tua organização em qualquer tipo de transição, né? Inclusive, eu tive no evento do Change Management Summit desse ano, e esse foi um tópico super comentado sobre a importância do líder da gestão na gestão de mudança. Ele é um principal catalisador disso. Por diversos aspectos. Ele é o exemplo do comportamento desejado, ele é o exemplo do comportamento que não deve ser continuado, ele é da onde vem o feedback para a mudança, é da onde vem o direcionamento para a mudança. Então a gestão, a liderança é um papel fundamental. Inclusive, dando um spoiler, o LHH, ele fala sobre isso, ele traz o comportamento do líder como um exemplo para a mudança. Então, sem sombra de dúvida, a gestão é crucial para a mudança. Muito bom. Eu, então, tentando já dar uma resumida aqui, estou entendendo que GMO, né, a sigla nova, mais uma sopa de letrinhas pra gente aí, pra gestão da mudança organizacional, ela vai abarcar aqui práticas, ferramentas, processos que ajudam as pessoas, as equipes e as empresas a atravessarem transformações ou mudanças corriqueiras que ainda assim geram algum tipo de impacto, principalmente um impacto comportamental. Então, não é só sobre processo e estrutura, é sobre comportamento humano e resultado. Perfeito. No final, você trouxe o ponto crucial, que inclusive no mesmo evento do Change Management Summit eu vi deixado muito de lado, que é o resultado. Então, a causa e o efeito, né, o comportamento desejado versus o efeito gerado pela implementação de um sistema, de um RP, de alguma grande mudança, eles são longe no tempo. A mudança que eu trouxe aqui agora de comportamento, ela vai demorar para ser impactada no resultado da implementação da mudança. Isso corriqueiramente fica desconectado. Então você trazer como, além de tudo que você trouxe, o resultado é comportamento para um resultado, não é somente por comportamento, né? Então eu achei sensacional esse resumo que você fez. E, bom, falando sobre essa gestão da mudança, a gente já trouxe aqui alguns aspectos dela, né? Então, a gente falou sobre processo, sobre estrutura, sobre comportamentos, sobre liderança, mas dado que é uma coisa que se aplica a tantos contextos diferentes, né? Quando a gente fala de gestão da mudança, ou como a Fê trouxe, né? Toda gestão é gestão da mudança,
mudança, como é que eu identifico que eu estou fazendo ou que eu estou precisando de uma gestão da mudança? Se eu vejo a gestão da mudança atravessando a rua, como é que eu reconheço ela? Isso aqui é gestão da mudança, isso aqui que a pessoa tá fazendo é gestão da mudança. Como é que vocês definiriam isso? Muito boa essa sua frase, Rafinha. Se eu vejo a mudança passando na minha frente, como é que eu identifico que eu preciso da gestão? Excelente. Mas, pra esse ponto, né, eu acho que o Renan tocou numa questão ali que foi essencial, né, que é o tamanho do impacto que isso vai ter pro teu negócio. E aí, Rafinha, eu acho que cabe aqui, talvez agora, nesse momento, trazer uma informação também, um dado super interessante, que foi uma pesquisa da McKinsey, inclusive, que fala que aproximadamente 70 a 80% de processos de mudança dentro das organizações fracassam. E tem alguns motivos pelas quais elas fracassam. Comunicação, sem dúvida, é o top 1 lá, né? Nessa lista que eles trazem. Pessoas resistentes no meio do caminho e liderança, como a gente explorou aqui agora há pouco. Então, dado esse contexto, né, considerando que isso é uma verdade, segundo essa pesquisa, eu entendo que, dependendo do impacto que você está querendo provocar, ou qual é o tamanho dessa mudança de comportamento e ambição, ousadia de resultado que você está querendo gerar, necessariamente você vai precisar ser mais criterioso, né, e cuidadoso com o teu processo de transição para aquilo que você almeja, né? Lembrando que, como o Renan acabou de mencionar aqui, você quer mudar um comportamento para gerar um resultado lá na frente, e a gestão de mudança é talvez, né, um instrumento que vai te ajudar a catalisar, né, acelerar, talvez encurtar essa distância entre mudar um comportamento e gerar um resultado. Para isso que você faz gestão de mudança. Então, acho que essa também é uma resposta, né? Qual é o tempo que a gente tem, né, ou que a gente precisa que as coisas aconteçam. E isso também é uma pergunta que pode te ajudar a dizer, havia mudança ali, preciso aqui botar um processo de gestão de mudança. E o que a gente sempre fala, gente, no final do dia, se a gente tá falando de mudar comportamento humano a fim de levar a gente para um outro lugar, trazer um processo diferente, que vai gerar um impacto que seja, né, que a gente almeja ali na nossa organização, a gente mudar comportamento, a gente já sabe, a gente tá falando nenhuma novidade aqui, é um negócio extremamente complicado, né, mudar comportamento humano. Então, eu sempre uso essa analogia da dieta, eu gosto muito porque acho que ela explica de uma maneira perfeita a história de mudança de comportamento. Você faz um exame de sangue, você vê que todas as suas taxas ali estão bem fora do saudável, você vai no médico, ele vai dizer pra você A, B, C, D, coisas, né? Tudo que você tem que fazer direitinho pra você conseguir voltar os teus exames, né? Equilibrar aquilo dali pra ir pra um lugar saudável. Então você vai ter que fazer uma mudança de hábitos. Aí você começa a fazer no primeiro dia, no segundo dia, né? Segunda-feira, dia mundial da dieta. Comprou tudo no final de semana, maravilha. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você tá fazendo tudo direitinho. Dormindo mais, vai na academia, faz seus exercícios, diminui o doce, diminui o carboidrato. Fez lá o teu equilíbrio alimentar, nutricionista, etc. Na sexta-feira você não vai ver grandes mudanças no espelho. E nem no teu exame de sangue na mesma hora. Então é um processo que requer muita disciplina, que requer muito persistência das pessoas ali, um ambiente que te ajude também, lideranças que vão mexer em mecanismos desse ambiente para impulsionar esse comportamento que a gente quer ver. Não é só chegar para as pessoas e dizer, olha, agora é gestão da mudança, pessoal, tá mudando o sistema, a gente precisa se comportar de jeito diferente. Legal, isso não vai acontecer dessa forma, certo? Então, eu vejo que é um processo que precisa sim de muito patrocínio, precisa sim de um processo muito forte de comunicação e entendo que a gente identifica que a gente precisa gerir essa mudança a partir da nossa, vamos dizer assim, ambição, né, ou ousadia de qual é a distância que a gente quer, o quanto que a gente quer encurtar, né, entre mudar o jeito que as pessoas trabalham ou enxergam alguma coisa ou, né, atuam no dia a dia, até o impacto que eu preciso gerar, né? Nem sempre esse tempo é todo o tempo do mundo, né? Normalmente não é. Por isso existe essa disciplina da gestão de mudança. Então, eu vejo dessa forma. Se eu tivesse que resumir, vamos dizer assim, vamos pensar assim, como é que eu sei que eu tô fazendo? Então, se eu tô fazendo algo que impacta pessoas e eu tô me preocupando com isso, tem um pezinho na gestão de mudança. Se eu tô fazendo alguma coisa que exige mudança de comportamento e tô me preocupando com isso, com as pessoas ao meu redor, então provavelmente eu tô fazendo gestão de mudança. E se requer suporte continuado, estruturado, treinamentos, etc., para que as pessoas cheguem nesse lugar que eu tô almejando, então provavelmente eu tô fazendo gestão de mudança. Eu olho para esse aspecto. E para quem tá aí, né, começando a identificar que tá nesse lugar de necessidade de uma gestão da mudança, ou que já tá até fazendo algumas coisas, né, seja para aumentar o engajamento
engajamento das pessoas, né, a persistência, como a Fê falou. Renan também comentou um pouco mais cedo sobre reduzir a resistência, né? Então, no sentido de as pessoas que não querem participar, como é que eu trago elas mais para perto? O Renan citou aqui o LHH como um dos exemplos, né, de modelos que apoiam. Eu sei que vocês usam também bastante o ADKAR, e aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho, né, qual é a visão geral que vocês têm desses dois modelos, se tem algum outro modelo que vocês usam para complementar, que sejam aí bases, né, que podem ajudar as pessoas que estão precisando dessa gestão da mudança a colocar isso em prática, né, de uma forma mais, talvez, visual ou mais planejada, né, mais estruturada, para que elas consigam ter uma gestão, né, de fato no dia a dia ali, com etapas bem claras, com resultados bem definidos, com métricas para acompanhar, né? Então, queria explorar um pouquinho da experiência de vocês com esses modelos. Vou puxar aqui, Fê, e você me complementa. Vamos lá. Eu gosto muito de juntar o LHH com o ADKAR. Eu acho que eles combinam. O LHH, ele é o Lee Hachette Harrison, né? É o Behavior Based Change Model, nome bonito, né? Uma gestão de mudança, um modelo de mudança baseado em comportamento. Ele, por si só, ele é leve, ele é bem simples, porque ele foca em o que as pessoas precisam começar a fazer, o que as pessoas precisam parar de fazer e o que elas precisam continuar fazendo. E para isso, a gente vai ter comportamentos que vão guiar. E para cada estágio dessas mudanças, para cada estágio que eu tenho de evolução do comportamento humano, eu tenho uma postura que é necessária por parte do líder. Então, o líder é o catalisador principal aqui, que vai servir de exemplo para essa mudança. Isso se conecta bastante com a ADKAR, inclusive como o trabalho que a gente fez junto, eu e Fernanda, de juntar esses dois modelos num modelo só. Eu vou deixar o ADKAR para Fê detalhar aí, Fê. Gente, e assim, acho que tem uma coisa também que é interessante de dizer aqui, que é o seguinte, esses não são modelos novos, tá? Isso não é uma novidade de mercado. Verdade. Né, Renan? Não é uma coisa que surgiu agora, porque, nossa, estão falando tanto sobre GMO e agora, caraca, né, mais uma sigla bonita aí pra gente ter no nosso repertório. Não é novo, tá? Então, acho que isso é importante das pessoas saberem, são modelos que o LHH não sei exatamente, tá, de quando que surgiu, mas tirando pelo ADKAR, que foi criado pela Proce, eu acho que é Proce que se fala, ou ProSci. Então, ProSci. É um modelo que foi criado há aproximadamente 20 anos, talvez um pouquinho mais. Então, assim, já tem um tempo, né, um par de décadas aí que a gente tá falando sobre esse modelo. E quando você começa a explorar os modelos, né, tanto o LHH, o que ele diz de etapas, né, que a gente precisa cuidar, né, ao gerir um processo de gestão da mudança, e você olha para o ADKAR, você vê que não tem nenhuma ciência de foguete ali. Não tem nada tão, sabe, fora do comum, assim que você fala, nossa, isso aqui. Mas os caras, eles foram muito sábios ali, né, quando eles conseguiram identificar os padrões. Eu acho que isso que é o mais legal. É simples quando você entende o passo a passo lá que o ADKAR diz pra você que você tem que olhar, ou se preocupar, ou gerir, né? Quando você tá fazendo um processo de transição, alguma mudança ali dentro da tua organização, independente do tamanho dessa mudança, né? Você deve ficar atento a todas essas etapas. Então, assim, acho que a grande sacada deles foi identificar os padrões e entender o que acontece em cada etapa. A ADKAR, pessoal, só pra desmistificar aqui também, é um modelo bem conhecido no mercado, né? Pra fazer gestão de mudança. Eu ousaria dizer que talvez seja um dos mais conhecidos. Então, o ADKAR, gente, pra quem não sabe, ele é um acrônimo que tem, cada letrinha dessas aí é uma etapa do que eles propõem dentro desse modelo aí de gestão de mudança. Então, o A é de awareness, né, um acrônimo em inglês. Awareness, que significa essa etapa de conscientização, né, de você botar todo mundo pro jogo, comunicar sobre o porquê daquela mudança, né, então você começar a introduzir o tema pro teu time, pra tua área, pra organização como um todo, aí depende do tamanho da mudança. O D é de desire, né, então é o desejo, é você, depois que você conscientizou as pessoas sobre aquela necessidade, tá todo mundo ligado, né, embarcado ali de que alguma coisa vai acontecer, você começa a trazer elementos ali, trabalhar no comportamental das pessoas, justamente esse elemento do desejo. As pessoas veem o benefício daquilo para elas e elas começam a se interessar mais.
sobre aquele tema. Depois o K é de knowledge, que tem a ver com conhecimento. Então, gente, dependendo da mudança que a gente precisa fazer, a gente vai precisar transmitir conhecimento para que essas pessoas conheçam o novo, algo novo que a gente está querendo introduzir no sistema, no ambiente, seja um software novo que a gente precisa instalar, um grande ERP, sei lá, né, ou alguma grande mudança de estrutura, enfim. Então você precisa dar esse conhecimento para as pessoas, para que elas estejam habilitadas. Que é o treinamento propriamente dito, né? Aqui que as pessoas são treinadas. Exatamente. E aí, depois, na próxima letra, que é o... Renan, me ajuda aí? Ability. É o ability? É o ability. A de ability aí, gente, uma coisa é eu ter o conhecimento, outra coisa é eu experienciar esse conhecimento e praticar isso no meu dia a dia para justamente ganhar a habilidade, né? Ganhar aquela musculatura ali. Beleza, entendi, conheci e agora eu vou praticar para ver como é que aquilo acontece no dia a dia. E depois a última letra, o R, é de reinforcement, que tem a ver com o reforço, né? Que tem a ver com, bom, agora que eu já experimentei a mudança, entendi os benefícios, vamos solidificar esse novo processo aqui, né? Vamos garantir que esse seja o nosso novo status quo. Então, cada uma dessas etapas, né, acho que o Renan até pode contar também mais exemplos práticos sobre isso, mas cada uma dessas letrinhas, né, significa uma etapa que a gente necessariamente passa, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira até inconsciente, mas num processo de mudança, pequeno, médio ou grande, você vai possivelmente passar por todas essas etapas para conseguir chegar lá no sucesso, né? Que é a transição efetivamente para o que você quer. E aí, o que a gente fez, que eu acho que ficou muito rico, foi juntar isso com as etapas do Behavior Based, né? Do LHH. Que o Behavior Based, ele traz no primeiro momento a expectativa, né? As pessoas estão com um comportamento de expectativa sobre a mudança. Isso conecta diretamente no awareness, né? De consciência da mudança. Quando você tem a consciência da mudança, a ideia é que você faça movimentos com a liderança para que isso gere desejo nas pessoas, para que você entre na parte do desire, do ADK, e no LHH você quer trabalhar o desapego dessas pessoas com o modelo anterior. Então, para ter desapego, elas precisam ter desejo do novo, né? Uma vez que você atinge isso, você se preocupa com o conhecimento que essas pessoas têm, que é o knowledge no ADK, porque o comportamento delas vai ser de desorientação, que é o que tem no LHH. Então elas estão desorientadas porque elas não sabem o que fazer, elas não sabem como trabalhar nesse modelo novo. Por isso, o knowledge se faz necessário aqui, o treinamento. Uma vez que elas treinaram, qual vai ser o comportamento delas agora? Elas vão reavaliar a situação que elas estão. Então, o quarto comportamento do LHH é a reavaliação. Então, onde eu estou agora? Será que eu já sei o que eu preciso? Aí entra o ability, que é exatamente confirmar o conhecimento que ela tem agora. Ela ter a habilidade necessária para a mudança. Então, é a reavaliação. Agora eu sei, já sei, tenho o domínio novo. E o recompromisso, que é o último comportamento do LHH, agora que eu sei, agora que eu fui treinado, eu tô comprado com essa mudança. E nesse momento, o reinforcement se faz necessário do ADK, para eu reforçar, reconhecer e celebrar as vitórias das pessoas, para que elas consigam ter um recompromisso. E um ponto curioso desse passo a passo é que no próprio livro do Jeff Hyatt, né, sobre o ADK, ele sugere que você faça as letrinhas uma previamente da outra, né? Você não pule etapas no processo de mudança, que uma depende da outra para você conseguir concluir com sucesso essa mudança. Quando vocês falavam, eu fiquei me lembrando aqui também, né, de um outro velho conhecido aí, que é o PDCA, né? Então, quando a gente fala também sobre gestão da mudança, essa questão dos ciclos, né? E aí, quando a gente vai para PDCA, Deming trouxe isso lá muito forte, né? Na década de 50, o Schwartz, que foi quem criou lá em 1920, enfim. Então, todos são conceitos realmente que não são uma grande novidade, mas que, claro, também passam por atualizações, né? E também combinações diferentes, né? Então, eu achei bem legal isso que você trouxe, Renan, de combinar os dois, porque a gente complementa o aspecto de o que eu vou fazer, que o ADKAR traz muito forte sobre como eu devo agir, o que eu preciso olhar agora, o que eu preciso gerar, com como as pessoas estão se comportando, como que isso se reflete, né, na visão das pessoas que o LHH completa. E aí, trazendo um pouco disso, né, o PDCA traz essa visão de que essas coisas vão acontecer em ciclos, né? E nesse ponto em que a Fê trouxe o reinforcement, eu também fiquei pensando muito, que acontece com vários dos nossos clientes, por exemplo,
exemplo, deles terem passado por processos de transformação ou de mudança há alguns anos atrás, isso ter funcionado em algum momento, e a partir do momento que eles consideraram aquela mudança encerrada, eles relaxam, né? Param de cuidar daquela mudança ou daqueles comportamentos, e isso faz com que anos depois eles tenham que pedir ajuda, né? Busquem inclusive a nossa ajuda, exatamente porque é algo que eles fizeram lá atrás, que eles achavam que estava solidificado, chegou num determinado momento em que ruiu por algum motivo qualquer que seja, porque a gente não teve esse reforço, né? E isso pra mim também tem uma analogia muito legal com a questão de praticar aquilo que a gente aprende, né? Se você aprende uma coisa nova e você não tá constantemente praticando e atualizando aquilo que você aprendeu, em algum momento você vai esquecer, em algum momento você vai deixar de lado e, consequentemente, você vai começar a ficar enferrujado naquela habilidade, né? É legal você trazer esse ponto do PDCA e dos ciclos, que é uma coisa que eu estou vivendo hoje num cliente que eu atendo do ramo de mobilidade no serviço de gestão de mudança, e a gente está implementando um sistema bem grande e são diversas ondas de implementação. Então tem uma onda que já passou, que está no reinforcement. A gente está reconhecendo as pessoas que tiveram impacto naquela mudança. Enquanto que a onda atual está no knowledge. Estamos marcando e ajustando que tipo de treinamento que a gente vai fazer. A próxima onda que vai entrar, a gente está preparando material de awareness para poder ver análise de impacto, a gente entender que áreas que serão impactadas, como estão os stakeholders dessas áreas, para a gente saber que tipo de plano de design a gente vai fazer pro próximo. Então a gente está numa interseção de momentos e ciclos entre reinforcement, knowledge e awareness, né? Então sim, é um ciclo que se repete. Perfeito. Eu ia comentar que em cima desse negócio de reinforcement e tal, e como você disse, Rafinha, que você tem que manter aquele comportamento, né? Não é, pronto, mudança efetiva, completed, né? Tipo, instalei o software, tá? Pronto, mudou. Não funciona desse jeito. E essa parte de reforço, né? Eu lembrei de uma outra pessoa também que fala muito sobre gestão de mudança, que é o Kurt Lewin. Depois eu boto o nome dele aqui. Ou Kurt Lewin, sei lá como é que se fala, né? Mas ele fala que gestão de mudança, normalmente, um processo de mudança, na verdade, ele é composto por 3 grandes etapas, que é o descongelamento, aí vem a mudança em si, que é o estado líquido, se quiser trazer em 3 estados, né? Que é o estado líquido, que é onde a mudança se encaixa e acha o seu espaço novamente. E depois você tem uma terceira etapa de recongelamento, que é o que ele chama. Então, uma coisa para recongelar, tipo você botar água dentro do seu freezer para congelar e ela virar gelo, ela só se mantém como gelo porque ela tem constantemente aquele ambiente de temperatura baixa. Se aquilo não é mantido, ela sai daquele estado e volta para um outro estado, certo? Um estado líquido ou vai se transformar em vapor, sei lá, em alguma outra coisa. Então, achei interessante isso que você falou, porque tem um lugar muito importante aí, de novo, né? Lideranças têm um papel fundamental nesse processo, não só lideranças, mas toda a gestão da cultura também, né, dentro da organização, de fazer manutenção desses comportamentos para manter eles de pé, solidificados, né, fortes ali. Então, quando a gente pensa numa coisa de congelada, não no sentido de estar estático, mas no sentido de estar fortalecido, né, porque o gelo num lugar congelado, né, ele tem uma questão ali de água num lugar de força, certo? Então, é muito nesse sentido aí. A gente precisa fazer manutenção de comportamentos para manter aquela mudança de pé. Assim que o processo de mudança acontece, talvez essa manutenção tenha que ser mais intensa. E depois, com o tempo, isso vai se tornando mais parte da cultura do dia a dia, de um comportamento, de um hábito. Lembrando a história da dieta. Uma hora, aqueles novos comportamentos saudáveis se tornam um hábito, de modo que você não precisa se forçar mais a fazer aquilo. Então, acho que é isso. Requer manutenção ali constante no processo. E aproveitando esse assunto, então, Fê, dado que a gente está falando aqui, né, de alguns frameworks, métodos que não são recentes, né, que estão aí há vários e vários anos no mercado, e um assunto que também não é recente, né, a gente não poderia dizer que gestão da mudança é um assunto que surgiu agora, né, muito pelo contrário, é um assunto que se fala há bastante tempo já, mas que começou a ficar aquecido, a entrar nesse hype, né. Então, se não é uma coisa totalmente nova, inclusive é uma coisa que se baseia em vários conceitos já consolidados, o que faz ele tá tanto, né, esse assunto tá tão em alta agora, ele ter crescido nos últimos, né, anos, nos últimos meses até mesmo? O que vocês acham que fez com que o mercado começasse a olhar mais para a gestão da mudança nesse momento? Eu diria que, você perguntou para a Fê, mas eu vou com licença, Fê, mas eu vou trazer aqui. Meu ponto eu acho que as pessoas percebem
tanto pelos reportes da McKinsey como reportes executivos da própria ProSci, no reporte de 2023, eles trouxeram um dado de que quando se tem gestão de mudança, aumenta-se em 7 vezes a chance de conseguir sucesso nos seus projetos. Então, as pessoas, executivos, os empresários perceberam que quando você controla e faz a gestão da mudança, a chance do seu projeto ser bem implementado com sucesso aumenta consideravelmente. São dados de diversas empresas trazendo isso. Então, se eles querem ter sucesso, é muito relevante você fazer a gestão da mudança bem feita. Eu acho que esse é o principal. E aqui fica, de novo, já falei isso, vou falar mais uma vez, um gap muito grande em todas as pessoas que estão envolvidas com gestão de mudança, não trazerem os resultados alcançados pela gestão de mudança. Eu vejo muito reporte falando de quantidade de treinamento feito, quantidade de pessoas impactadas, mas essas pessoas impactadas que você habilitou a usar novos sistemas geraram quanto de dinheiro com esses sistemas novos que sem a sua gestão de mudança provavelmente eles não conseguiriam alcançar. Acho que faz sentido trazer esses resultados em conjunto. E aqui vou já trazendo algumas boas práticas, eu vou falar de uma, depois eu posso aprofundar em outras. Você juntar gestão de projeto com gestão de mudança faz todo sentido quando você está pensando em resultado. As duas coisas andando juntas, elas são inclusive uma boa prática recomendada pelo resumo executivo da ProSci. Eu ia trazer também, Rafinha, para essa sua pergunta, né? Já que não é assunto novo, por que tá tão na moda, né? Eu acho que tem além dessas várias informações aí, né, de dados que o Renan trouxe, que falam por si só, eu acrescentaria também o fato do seguinte, algo que a gente sempre fala. A gente tá inserido num ambiente, hoje em dia, né, num contexto de mundo de um dinamismo absurdo, onde a gente nunca antes na história vivemos uma variedade de informações, de possibilidades, de problemas, de tecnologias para resolver as coisas, de necessidades do mercado, de clientes demandando coisas diferentes, né, as necessidades mudando de lugar. Então acho que assim, aquela velha história que a gente sempre conta, o mundo sempre mudou, sempre houve algum nível de gestão de mudança na história da humanidade. Beleza. Só que o que a gente tá vivendo hoje é numa velocidade incontrolável. É absolutamente imprevisível o que vai acontecer. Eu brinco que... Eu sempre falo isso, né? Eu falei, a gente sequer conhece os problemas que vão bater na nossa porta daqui a um mês, gente. Essa que é a verdade. Então, se tudo muda o tempo todo nesta velocidade imprevisível e incontrolável, isso eu acho também que é um dos grandes motivos que vem justificando e fortalecendo as áreas de gestão da mudança ou as funções, né, de change que a gente vem encontrando cada vez mais nas empresas, departamentos sendo criados, né, às vezes para tocar isso dentro das organizações. Então, eu vejo que há uma necessidade cada vez maior das empresas também se fortalecerem no sentido de estarem preparadas às mudanças que, né, as coisas estão mudando de lugar o tempo todo, as necessidades, os desafios, né, estão sendo cada vez maiores. Então, eu vejo também que esse assunto está ganhando muita força por conta disso, sabe? Tipo, ninguém tem mais opção, as coisas vão mudar mesmo, então a gente precisa estar fortalecido, precisa estar com a musculatura em dia para conseguir abraçar e estar preparado para responder e se adaptar a essas grandes mudanças. E aí, gente, dentro da gestão de mudança, encaixa aqui diversas outras abordagens e frameworks que vão nos ajudar a responder e se adaptar, né? Acho que é só uma maneira... A gestão da mudança, ela entra muito no lugar de orquestrar tudo isso que está acontecendo e que não vai diminuir. A velocidade não vai diminuir. Então, é daqui para mais. Então, por isso eu vejo também que vem ganhando muito espaço, sabe? Esse tema, porque tem sido algo inevitável. Tá todo mundo sendo obrigado a conversar sobre como que a gente vai fazer, ou como que a gente muda, como que a gente, né, absorve um tal impacto, ou faz alguma mudança específica, né? Fê, aproveitando então, e aí agora jogando um pouquinho pro Renan aqui, né, dado que esse cenário, né, de mundo é tão dinâmico, tão veloz, onde as coisas mudam o tempo todo e a gente já não tem, né, outra opção a não ser se adaptar, eu queria que vocês trouxessem, sei que Renan tem bons exemplos aí, de contextos, né? Contextos específicos onde a gestão da mudança foi crucial. Se não tivesse uma gestão da mudança boa, a gente não teria chegado no sucesso com uma mudança específica. Seja essa mudança relacionada à cultura, seja um novo sistema. Que tipo de exemplos vocês têm aí que vocês já aplicaram gestão da mudança e viram a gestão da mudança em ação para que tivesse sucesso?
Eu tenho um exemplo recente que foi justamente a implementação de um novo sistema ERP na empresa. Basicamente, a empresa estava trocando a espinha dorsal por outra, sabe? Estava trocando o principal, o sistema core por outro. E foi feito em diversas ondas. E era um sistema que mudaria toda a forma de operação da ponta. Então, as pessoas que faziam faturamento faturariam diferente, vão ter que fazer coisas diferentes. Então, o processo ia ser alterado, ia ser impactado. Então, o que a gente fez? Se a gente não tivesse feito um mapeamento de necessidade inicial de cada stakeholder, se a gente não tivesse feito um mapeamento de impacto por parte da tecnologia, se a tecnologia não tivesse junto com a área de GMO, que eu levei junto lá, criei junto com a empresa, se a gente não tivesse feito o mapeamento de mudança de processo e necessidade das áreas, possivelmente a gente não teria conseguido os resultados que a gente conseguiu. Por quê? O dia a dia das pessoas foi impactado. Empregos, talvez, tiveram que ser evoluídos e ajustados. A gente faz reskilling, upskilling, né, dentro das empresas, né, que é retreinar as pessoas para novos cargos. Então, sem esse tipo de preparação, a mudança certamente teria tido uma resistência muito grande. Inclusive, a gente pegou resistência, identificou, mapeou e direcionou para conseguir os resultados que a gente tinha. Falando de resultado, então, a gente saiu de 54% para 88% das pessoas se sentindo muito envolvidas com a mudança, e a gente saiu de 56% para 94% das pessoas informavam saber plenamente os objetivos e os porquês da mudança. Essa é a parte de dado que normalmente as empresas trazem de falando mudança, mas me permita fazer uma conexão com resultado, impacto. Aqui eu vou falar de financeiro. Então eu vou ter que falar em percentual por causa para proteger a empresa, né? Mas pensando em faturamento por hora, a gente aumentou 500% o faturamento por hora. Pensando em tempo total de faturamento, a gente reduziu em 83% o tempo total de faturamento. Isso foi um impacto do sistema, mas as pessoas usavam o sistema, então a gente precisou prepará-las para estar usando esse sistema. Então o GMO impactou nisso também. É um resultado, obviamente, tecnologia, resultado da área de finanças da empresa, mas sem o trabalho de GMO isso não seria possível, ou seria possível depois de muito tempo, até as pessoas se acostumarem com isso. Eu adorei esse exemplo. Adorei mesmo, obrigada, Renan. E eu fiquei pensando muito aqui no potencial que tem a quantidade de empresas que hoje está focando em fazer grandes transformações com IA. Todo mundo tem que usar IA para tudo, IA em todos os lugares, mas que não tem essa clareza de qual é o impacto que a gente tem. Então, talvez, né, voltando aqui no ponto que a gente estava falando antes também, né, Fê? Talvez o hype esteja aqui convergindo também para essa necessidade de atualização tecnológica que muitas empresas estão trazendo com esse hype da inteligência artificial, e que as empresas que não estiverem fazendo isso com uma consciência e com a gestão da mudança adequada não vão ver os resultados lá na ponta, né? Que é a maioria das empresas, né, Rafinha? Porque hoje é como você falou, a hype é tão forte e o assunto é tão quente de inteligência artificial que as pessoas estão muito mais preocupadas em garantir que todo mundo esteja usando. Todo mundo que é CIO, CTO aí tomando calor nesse sentido. Vocês têm que garantir que as pessoas e os sistemas estejam usando IA. Hoje em dia, isso aí deve permear o sono de vários diretores aí de tecnologia dentro das organizações. Tá todo mundo pensando sobre isso. Tem que usar. Mas, do ponto de vista de gestão de mudança, eu acho que a gente ainda tem um bom terreno pela frente para explorar. Porque não é só sobre sair usando, certo? Como o Renan muito bem disse, é sobre qual é o impacto, qual é o resultado que você quer gerar lá na frente. Queremos usar IA? Sim, queremos. A gente sabe que isso nos ajuda muito. Já tem diversos números aí no mercado que dizem como que isso tem o potencial de alavancar, aumentar a nossa eficiência, reduzir tempo, né, de execução de atividades e tal. Mas não é o uso pelo uso, né, porque inclusive a gente até fez um pocket sobre isso, né, de RH aí recentemente, falando que, beleza, temos expectativa de redução, de aumento de eficiência, né, e redução de tempo ali gasto nas coisas, mas as pessoas ainda estão perdidas sobre como realmente
conseguir trazer isso pro dia a dia. Por isso que eu falo que isso aí, essa hype tem que vir casada com um bom processo de gestão dessa mudança, que essa então que você tá falando de uso de IA, mais do que ferramental, ela é cultural dentro das organizações. Então, por isso eu acho que essa hype toda, que tende a deixar de ser só uma hype, né, e virar um novo status quo, sem dúvida, tem que vir junto, né, com um bom processo de gestão, assim, dessa mudança pra gente, de fato, achar os resultados lá na frente. E também fiquei pensando, né, com essas métricas que você trouxe, Renan, que a gente consegue quase que desenhar um certo funil da mudança aqui, né? Porque a gente tem as métricas que vão indicar ali se as pessoas estão entendendo a mudança, a gente tem as métricas que a gente vai perceber se elas estão aplicando a mudança, o que você trouxe, né, como um grande gap, que são as métricas de se a mudança gerou impacto para o negócio de fato. Então, se a gente conseguir ali, né, permear esse funil como um todo, esse ciclo como um todo, e chegar no final mesmo para entender que a mudança teve resultado, esse sim é o grande diferencial de uma gestão da mudança bem feita, essa gestão da mudança que é orientada a resultado, que não é só orientada à mudança pela mudança, né? Não é o mudar por mudar, a adesão pela adesão ou o treinamento pelo treinamento, e sim porque lá no final eu vou ter um impacto de fato pro meu negócio, né? Perfeito, não tem nada para complementar, o melhor resumo é esse. Dá pra criar um framework agora. A gente cria um framework da Nauer. Perfeito. Renan, pensa nisso. Exatamente. A Rafinha trouxe. Eu falei, gente, esse link do funil é muito sensacional. Porque aí a gente vai botando um sobre o outro, né? Maravilhoso. É o ADKAR com o Behavior Based Model e com um funil em cima. Gente, olha só que coisa maravilhosa. Aí pronto, vamos construir isso. E agora a gente já tem um gancho no próximo episódio pra poder apresentar. Falar desse assunto, isso aí, né? Gente, uma última coisa que eu queria pedir pra vocês, assim, de exemplos, antes da gente ir se encaminhando um pouco, infelizmente, porque o tempo tá chegando aqui pra gente ir se encaminhando pro final, mas antes da gente se encaminhar mesmo, eu acho que a gente teve esse exemplo muito bom, né, que é voltado pra um sistema, e a adoção desse sistema e o impacto desse sistema, e eu queria talvez ter um outro, né, um exemplo contrastante com esse, que fosse uma mudança voltada mais para formas de trabalho, para cultura ou para comportamento. Vocês têm algum exemplo desse tipo de mudança também, pra gente poder falar pra galera aqui? Eu tenho certeza que o Renan também tem, mas vou contar um exemplo aqui. Nessa organização, a gente trabalhou bem nessas etapas, assim, né, de ADKAR, pensando em ADKAR, né. Só que o que foi muito interessante, porque a gente estava trabalhando, olhando pro método, né, vamos dizer assim, só que sem necessariamente dizer que tinha um método por trás. Que nem era o caso, gente. Isso é uma coisa interessante também, né, de trazer. O método tá lá para nos ajudar, mas não necessariamente você precisa comunicar que tem o método, porque eventualmente você vai gerar até mais resistência. Mas você já tá mudando, aí vem um método, o que é isso, né? Então muitas vezes isso até repele mais as pessoas do que aproxima. Então a gente foi trabalhando num lugar de awareness nessa farmacêutica, Rafinha, que é o exemplo aqui que eu vou trazer, num lugar muito de trazer um olhar de conexão, de estratégia cooperacional a partir do uso do OKR. Então a gente começou todo um trabalho, caraca, lá de formiguinha, de awareness, né, de trazer consciência do qual era o problema que eles estavam enfrentando. Não é trazer consciência sobre a ferramenta do OKR. Vamos usar o OKR? Deixa eu ensinar pra vocês. Não, o OKR ele veio com uma possível solução lá na frente. O awareness foi muito no caminho de, vocês não estão com esse problema aqui? Parece que a estratégia de vocês tá meio descolada da galera que tá executando lá embaixo, que tá fazendo o número acontecer. Porque quando você pergunta pra galera da operação, eles não sabem, na ponta da língua, qual é a estratégia. E vocês, enquanto lideranças, muitas vezes têm um bate-cabeça ali sobre o que é, de fato, estratégia. Será que isso não é um problema? Então a gente começou a conversar, trazer essas conversas pra mesa. Que, veja, não necessariamente são triviais, né? Você tá falando com um nível de gestão do departamento que muitas vezes, tipo, abrir uma fragilidade dessa não é tão fácil, né? Não é gostoso. Falar que a gente tem, às vezes, né, dificuldade ali de entender mesmo a nossa própria estratégia. Então, esse processo de awareness, e vejam que não tem necessariamente um tempo de cada um, né? Aquilo ali durou o tempo que precisou levar, né? Então, a gente foi trabalhando durante alguns meses essa questão de awareness, de trazer para a consciência que existia um problema ali, que a gente podia atuar em cima. E aí, beleza, a partir disso a gente começou a trazer pílulas ali de como que a gente pode resolver esse problema, para gerar o desejo.
precisamos mudar. Tem várias coisas aqui no mercado que podem nos beneficiar, né? Que podem trazer oportunidades para vocês aí de resolução desse problema. E aí, beleza, vamos começar a ensina o de OKR, fala de outro método, bota um contra o outro, olha, o que esse tem de benefício, o que aquele outro tem. Aí você vai trazendo para gerar o desejo. Pô, realmente, isso daí traz vários cases. Realmente, isso daí parece que isso pode me ajudar. Legal, então vamos lá, vamos fazer um treinamento? Pega esse método aqui, vai lá no KR, faz o treinamento, experimenta, escuta, aprende, vê o que você acha. Então a gente foi fazendo isso com alguns stakeholders dentro desse cenário, pessoas-chave, pessoas influenciadoras, isso tudo tem que ser pensado também, né? Líderes. Então essas pessoas foram entender mais sobre o assunto e tal, até que chegou o momento que eles falaram, cara, realmente isso daí parece que tá fazendo sentido. Bora experimentar, que foi o momento de gerar habilidade, né? O ability. Vamos experienciar isso tudo que a gente fez treinamento, aprendemos, entendemos aonde isso pode nos ajudar, qual dor que a gente tem, que isso aí pode resolver. Vamos fazer um ciclo de experimentação aqui de OKR? Vamos. E aí, a partir disso, a gente foi lá rodando, tá rodando ainda, né? Porque ainda não acabou. Então, a gente não chegou no lugar ainda de reinforcement, né? No finalzinho ali, né? De um processo. Eles estão ainda nessa etapa de dar as voltas na pista, né? Experimentar o modelo e já colhendo muitos resultados do próprio negócio deles, de benefícios, de como que isso está gerando, de aumento de produção, de menos tempo de máquina parada, enfim, que são indicadores muito relevantes para o negócio deles, né? Então, eu vejo que assim, foi uma gestão de mudança, eu brinco, né? Que é meio hackeada, no sentido de que não necessariamente a gente que estava conduzindo estava dizendo todas as etapas que a gente estava passando toda hora. Mas ter a consciência de que a gente tá nessa etapa e agora tá nessa, e agora vamos dar um passo na próxima, nos ajudou muito a conduzir, né, a introdução daquele modelo ali para eles, para ajudá-los a resolver uma dor. Então, para a gente, enquanto agentes de mudança, ajuda bastante ter o método no nosso repertório, né, para fazer a condução ali e conseguir chegar do outro lado, né, sair do outro lado. Para a gestão de mudança, pensando em comportamento, em modelos de trabalho, quer dizer, que foi o que a Rafinha trouxe como um ponto também, eu complementaria num que mora no meu coração, mas que eu diminui muito o uso dele, é o método do Improvement Kata. Eu gosto muito dele, eu aprendi esse método de mudança com o Danilo Risada, que quando você chega no lugar, você faz um diagnóstico, a partir desse diagnóstico você faz experimentos sobre aqueles comportamentos que você quer mudar e o modelo de trabalho que você quer alterar. A partir desses experimentos, você vai chegar numa nova condição que vão te levar para um lugar de sucesso. Então, pensando em ordem de construção, o primeiro ponto é, qual é o objetivo principal? Sucesso. Qual é o sucesso desse trabalho? O segundo passo, diagnóstico. Onde é que eu tô olhando para esse sucesso? Baseado nesse lugar que eu tô agora, que experimentos que eu vou fazer que me levam para esse sucesso? E aí, qual é a próxima condição desejada? Então, eu gosto muito desse modelo quando eu falo para mudar modelo de trabalho. Porque normalmente quando a gente chega nas empresas, as pessoas já estão acostumadas com o modelo de trabalho. Para você criar um novo, pequenos experimentos que te levam até esse lugar. E enquanto vocês falavam aí sobre essas experiências e esses modelos, o que ficou ressoando muito para mim aqui é que a gestão da mudança, ela atua como uma grande cola para que a mudança faça sentido de fato. Então ela conecta todas as etapas e ajustes necessários na organização, nas pessoas, nos comportamentos, nos sistemas, nos processos, nos resultados, para que aquela mudança de fato faça sentido e se solidifique, ou como a Fê falou, né, congele, né, da melhor forma possível ali que a gente gostaria. Gente, muito, muito obrigada pelo episódio. Foi um prazer enorme gravar com vocês dois. Renan, inclusive, gente, está saindo de férias. A última coisa que ele tá fazendo antes das férias é gravar com a gente, porque eu pedi muito pra ele gravar esse episódio. Foi um prazer pra mim também. Então, muito obrigada. Bom, pra gente fechar, como é de praxe, vocês acharam que eu não ia pedir, mas eu vou pedir que vocês deixem aí um comentário, uma dica, um insight de vocês, assim, pra quem tá aí nesse mundo desbravando a gestão da mudança, atravessando alguma transição. Então, vou pedir que Fê e Renan deixem aí a mensagem final de vocês. Pode ser? Então tá, olha, eu já sabia que a Rafinha ia pedir, tipo, alguma coisa no final, eu já vim como? Escolada e preparada, né? Eu participei já de alguns outros episódios aqui, eu sei que ela sempre pede uma palavrinha final, uma frase inspiradora, então,
Mas eu não inventei a frase inspiradora da minha cabeça, não. Na verdade, não é uma frase inspiradora, é uma mensagem que eu acho que ela é uma mensagem do Jürgen Apelo, do Management 3.0, que também ele fala bastante sobre gestão de mudança. E quando a gente tá dando treinamento, né, tem uma parte lá no final que tem uma mensagem dele que eu acho muito interessante, que ele fala assim: muitas vezes a gente tá lidando, né, dentro das nossas organizações, de um time, uma área, enfim, onde a gente tá inserido aí no nosso contexto, a gente tá lidando com situações que a gente não concorda, certo? E que a gente gostaria de mudar. A gente também olha para aquilo e fala assim, pô, podia ser diferente. E eu acho que... E aí ele faz... O Jürgen, né, como muito provocador que ele ele traz umas frases assim que ele fala, olha, se você tá descontente com o que tá acontecendo no seu ambiente organizacional, você tem 3 opções. Uma é você ignorar. Parar de reclamar do que tá ruim e aceitar o que tem de bom naquele ambiente. Né? Se você não tá satisfeito, não tá valendo pra você aquilo ali, você tem essa opção. Ou você ignora o que tá ruim e foca no que tem de bom no seu ambiente, né? Se você não tiver a fim de fazer nada. A segunda coisa que ele fala, e aí, de novo, né, licença poética pro Jürgen aqui, como pessoa disruptiva que muitas vezes ele em algumas frases, que ele diz o seguinte: se você não tá feliz com o que tá acontecendo na sua organização, achando que tudo deveria ser diferente, uma opção que você tem é pedir demissão. As organizações ruins só existem porque as pessoas não pedem demissão. É disruptivo? É disruptivo. Talvez ele não tenha pensado que as pessoas têm boletos, né, que não funciona bem assim. Mas eu acho que a provocação é válida ali, só pra gente fazer um shift aqui, sabe, 180 graus pro outro lado, olhar pro outro lado e pensar que, cara, realmente, né, esse negócio tá ruim, muitas vezes é porque as próprias pessoas também contribuem pra que esse negócio seja ruim, que a mudança seja ruim. Mas a terceira opção, né, ele vê a luz no fim do túnel, né? A terceira opção que ele sugere é o seguinte, ele convida a gente pra que a gente possa ser um agente de mudança também dentro das organizações. Então, se algo não está ruim, a gente pode começar um processo de transformação também. Não espere que uma consultoria vai ser chamada lá para fazer todo o processo de gestão da mudança, ou que vai ter uma área criada para isso, ou que alguém vai ter um cargo de change management, né, gente? Tudo isso pode acontecer. Óbvio que tudo isso pode acontecer. Mas tem milhões de outras pequenas mudanças que podem partir de nós mesmos, né? Do próprio profissional que está ali inserido naquele contexto e pode fazer alguma coisa diferente. Então, convido todos vocês a serem também agentes de mudanças aí dentro das organizações e o famoso comece por você. Boa, minha frase que vai ficar aqui, a gente falou de um monte de método, um monte de técnica, modelo, e aí no final das contas o que eu quero não é sobre qual modelo que eu estou usando, é sobre você embarcar as pessoas na mudança. Eu diria que é isso. Muito, muito bom. Gente, muito obrigada. Já estou ansiosa para um próximo episódio com vocês dois. Renan, boas férias. Obrigada por ter topado gravar com a gente aqui. Fê, muito obrigada também. E até a próxima, pessoal. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.